Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Ellison Pedro e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos sobre resolução de questões, né, para o concurso da PM, tá certo? Uma vez que esse ano 2021 é um ano que vai ter muitos concursos aí, tá certo? Alagoas, São Paulo e entre outros estados também. Se você não vai fazer para carreira militar, tá certo? Esse vídeo também vai te ajudar muito, porque eu iniciarei com muitas questões, né, sobre a carreira de PM, para nível médio. Então, se você pretende fazer algum concurso aí de nível médio, essas questões também servirão para você, tá certo? Obviamente, também resolverei questões de nível superior, também que caíram para a PM, tá certo? Então, fica até o fim desse vídeo conosco, tenho certeza que o seu entendimento será o melhor possível, ok? Sem mais conversa, vem calcular. Então, pessoal, vem cá, olha só. A primeira questão é o seguinte. Essa bateria de questões vai iniciar, né, com o concurso que teve para soldado da Polícia Militar de São Paulo, da banca VUNESP, nível médio do ano de 2018. Então, tá recente, tá? Questões recentes. Então, olha só. A primeira questão diz o seguinte. Uma loja colocou à venda 80 peças do tipo A. Vamos aqui destacar. 80 peças do tipo A e 40 peças do tipo B. E após uma semana havia vendido 1/4 das peças do tipo A e 2/5 das peças do tipo B. Em relação ao número total de peças colocadas à venda, o número de peças que não foram vendidas nessa semana representam... obviamente essa questão ela lida com o conhecimento de fração, tá certo? Então, sem ter muito grilo, vamos aqui para os dados da questão. A questão ela fala que tem peças que estão à venda, peças que foram vendidas e peças que não foram vendidas. Então vamos destacar isso, organizar. Então vai ficar assim, olha só. Eu vou colocar assim, ó. A venda, tá certo? A venda. Eu vou colocar aqui também vendidas. E aqui, bem no cantinho, eu vou colocar não vendidas, tá bom? Não vendidas. Vamos criar uma tabelazinha. Bom, pessoal, olha só, criada a nossa tabela aqui, a gente vai distribuir agora de acordo com o que a questão fala. Ela diz que tem peças do tipo A, peças do tipo B. Aqui eu vou colocar o total, tá certo? Nosso total. Então, olha só, peças à venda, ela é muito clara aqui, olha, a questão ela é muito clara. Ela diz que do tipo A, 80 peças foram postas à venda, tudo bem? Então aqui, ó, eu vou colocar exatamente, ó, 80 foram postas à venda. Do tipo B, a questão ela destaca aqui que foram vendidas, olha só, 40 peças do tipo B. Então vamos colocar aqui também 40. Ou seja, juntando o total de peças, nós vamos ter aqui 120 peças. Agora, quantas peças foram efetivamente vendidas? Vamos saber agora. Ele diz o seguinte, olha só. E após uma semana havia vendido, olha só quanto ele vendeu, 1/4 das peças do tipo A. Então, galera, o que seria 1/4 das peças do tipo A? Eu vou até colocar aqui, olha só. 1/4 de A. Aí você vai dizer, Ellison, por que multiplicação? Olha só, galera. Se eu perguntasse a vocês assim, qual é o dobro de 100? Obviamente, vocês iriam fazer assim. 2 vezes 100, vocês iriam multiplicar. O dobro de 100 é 2 vezes 100. O triplo de 100, 3 vezes 100, que vai dar 300, não é? Agora, quando a pessoa diz 1/4 de A, isso é multiplicação também do mesmo jeito. Eu vou pegar 1/4 e multiplicar pela quantidade de peças do tipo A. Olha só, é 1/4 da quantidade de peças. Quantas peças tem no tipo A? 80, então vai ser 1/4 vezes 80. Fazendo aqui a simplificação, você pode multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, mas aqui eu vou simplificar. Eu vou fazer 80 dividido por 4, vai dar exatamente, olha, 20 peças, tudo bem? E ele diz assim, ó, aqui foi
um quarto do tipo A, tá certo? Um quarto do tipo A. E ele fala aqui, ó, que também foram vendidas 2/5, olha, do tipo B. Então vamos ver quantas foram vendidas do tipo B, ó. 2/5, então eu vou colocar 2/5 eu já expliquei nos meus vídeos aí, em outras playlists, que é multiplicação do é proposição, do tipo B. Quantas peças são do tipo B? 40. Olha, aqui eu simplifiquei, tá certo? Mas aqui eu vou fazer pelo outro processo. Se quiser simplificar também pode, mas eu posso fazer assim, olha só. Para quem não entendeu esse passo aqui, ó. 2 vezes 40, 85 vezes 1 vai dar igual a 5, tá certo? Se você dividir 80 por 5, vai dar exatamente 16, tá certo? Então, galera, quantas peças foram vendidas? Olha só quantas foram vendidas. Foram vendidas exatamente 20 e 16. Então, o total aqui, ó, total de peças vendidas, 20 com 16, vai dar exatamente 36 peças, tudo bem? Agora, vamos também calcular as que não foram vendidas, porque a questão ela fala justamente isso. Ela também toca nas que não foram vendidas, olha aqui, ó. E é justamente o que ele quer saber. Então, vamos saber quantas não foram vendidas? Olha, se tem 80 do tipo A e eu vendi 20, então quantas não foram vendidas? 80 menos 20, ou seja, 60 peças não foram vendidas. E do tipo B, existiam 40. Eu vendi 16, então, logo, 40 menos 16 vai dar exatamente 24. Não é isso? Perfeito. Agora tem como eu calcular o total. Olha só, o nosso total das peças que não foram vendidas vai ser 60 com 24, que vai dar exatamente, olha, 84, né? Perdão, 84 peças. Tudo bem? Deu para sacar essa ideia aqui? Agora, a pergunta final é essa daqui, olha só. O número de peças que não foram vendidas nessa semana representam. Olha só, a pergunta inicia, na verdade, a partir daqui, olha só. Em relação ao número total de peças colocadas à venda, o número de peças que não foram vendidas nessa semana representam, ele está querendo que a gente faça uma razão, tá certo, galera? Olha só, para fazer esse cálculo, eu vou fazer até aqui no cantinho. A pergunta final é, vamos fazer uma comparação para ver o que é que vai dar. A quantidade de peças que não foi vendida com relação ao total. Ora, o total foram quantas peças? 120, olha aqui, 120. Então o total vai ficar embaixo. E a pergunta, e se liga na pergunta, quem fica em cima é o que a pergunta quer saber. Então a pergunta quer saber o número de peças que não foram vendidas. Quantas não foram vendidas? 84. E aqui vai dar para simplificar, tá certo? Bom, pessoal, simplificando aqui, a gente vai ter o seguinte, olha, isso aqui dá para dividir por 12, tá certo? E o 120 também dá para dividir por 12. Então, ó, fazendo as continhas aí, 84 dividido por 12 vai dar exatamente 7. E 120 dividido por 12 vai dar exatamente 10, que é a nossa resposta final. Eu tive que simplificar, tá certo? Por quê? Porque isso aqui tá certo? Tá, mas não tem nenhuma das opções. Aí quando eu simplifico, a alternativa que aparece é a letra B, 7/10. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. A segunda questão fala o seguinte, olha só. Em um depósito há um determinado número de caixas que deverão ser empilhadas, de modo que cada pilha tenha o mesmo número de caixas. Na realização da tarefa, foi constatado que se cada pilha tiver 5 caixas, ou 6, ou 8, sempre restarão 2 caixas fora das pilhas. O menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é
Olha só, galera. Em suma, ele está dizendo o seguinte, a gente tem uma quantidade de caixas aí. E a gente vai empilhar essas caixas com a mesma quantidade. Só que o cara, quando foi empilhar, ele percebeu o seguinte, toda vez que ele coloca de 5 em 5 caixas, de 6 em 6 caixas, ou de 8 em 8 caixas, no final, sempre vão ficar sobrando 2 caixas. Da seguinte forma, olha só, o que ele está dizendo é assim, ó, se tu pegar assim, ó, uma caixa, 2 caixas, 3, 4, 5 caixas, aí ele vai formando outras pilhas, tá certo? Aí mais uma caixa, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é só um exemplo, tá certo? Ó, sempre de 5 em 5. Aí no final não vai dar outra pilha com 5 caixas. Sempre fica sobrando 2 caixas. Também, se ele fizer a mesma coisa, só que dessa vez de 6 em 6, assim, ó. Ó, uma caixa, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai fazer outra pilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele está dizendo o seguinte, que vai fazendo várias pilhas. No final, de 6 em 6, aí no final ainda sobra 2 caixas. Do mesmo jeito, se ele fizer as pilhas de 8 em 8, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí vai formar outra pilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas. Aí vai formando outras pilhas, e no final, em vez de dar outra pilha de 8, sempre sobra 2 caixas. É isso que a questão, ela quer que a gente compreenda. Ou seja, se eu formar pilhas de 5 em 5 caixas, sobra 2. Se eu formar pilhas de 6 em 6 caixas, no final ainda vai sobrar 2 caixas. Da mesma forma, se eu formar pilhas de 8 em 8 caixas, sempre vão sobrar mais 2 caixas. Isso, galera, nos indica o seguinte, que essa quantidade de caixa, ela tem que ser divisível tanto por 5, como por 6, como por 8. Por quê? Porque a questão ela fala que as pilhas têm que ter a mesma quantidade. A mesma quantidade. Aí eu tenho que pensar que quantidade é essa, que eu posso fazer de 5 em 5, de 6 em 6, de 8 em 8, e no final sobra 2. Toda vez que você estiver diante de uma questão como essa, tá? Tipo, 3 irmãos, eles vão visitar os pais, o primeiro visita de 3 em 3 dias, o segundo de 4 em 4 dias, o terceiro irmão visita os pais de 5 em 5 dias. Daqui a quantos dias eles vão visitar os pais juntos? Tá? Esse tipo de questão tem a ver com o mínimo múltiplo comum. Porque olha só a pergunta. A pergunta diz assim, ó, o menor número de caixas que deverão ser empilhadas nesse depósito é... Então esse menor número ele tem que ser divisível por 5, por 6 e por 8, tá bom? Então, nesse caso, olha só o que eu vou fazer aqui. Nesse caso, eu vou achar o MMC, o menor múltiplo comum entre 5, entre 6 e entre 8. Eu vou fatorar em números primos. Então, fatorando aqui, galerinha, o que a gente vai ter? Olha só. Eu tenho que olhar... se algum deles dá para dividir por 2. Olha, esse dá por 2, que vai dar 4. O 6 dividido por 2 dá 3. O 5 não dá, repete, não é? Ainda tem o 4 que dá para dividir por 2, ó. Então fica 2. O 3 não dá, repete. O 5 não dá. Esse carinha dá para dividir por 2. 2 por 2 dá 1. Quando dá 1, para. Então o 3 não dá por 2. O 5 também não dá por 2. Continuando, 3. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá por 3, repete, não é? E aí, continuando, só tem o 5, ó, só dá para dividir por 5. 5 por 5, 1. E aí parou. Quem é o MMC? Olha só, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é? 8. Vou fazer assim, ó. 8 vezes 5 vai dar 40. 40 vezes 3 vai dar 120. Aí você vai dizer, Ellison, a resposta é a letra C. Aí é a casca de banana. Por quê? Isso aqui seria a letra C, mas o que é que ele diz? Que quando a gente faz pilhas de 5 em 5, de 6 em 6,
e de 8 em 8, sempre sobram, olha, sempre restam 2 caixas a mais. Então, a nossa resposta seria 120 mais as 2 que sobram. Então, a quantidade de caixas serão as 120 mais as 2, ou seja, 122 caixas, que é a nossa letra D. Ah, mas você está aí com dúvida. Então, você faça o seguinte, divida 122 por 5, no final de tudo, vai sobrar 2 caixas. Divida 122 por 6, vai sobrar 2. 122 por 8, vai sobrar 2 também. Deu para sacar a ideia? Eu espero que eu tenha te ajudado, né, no entendimento dessas questões. Se eu te ajudei, deixa o teu like aqui, tá certo? Comenta o que você achou, né? Se eu preciso melhorar em alguma coisa ou não. Esse feedback é importantíssimo para o crescimento do canal. E, sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Farei mais questões, tá certo? Muitas mais questões. E aí você vai ser avisado e a gente continua os nossos estudos, tá certo? Fica com Deus e até a próxima.